fala com você. Vou chamar aqui o nosso amigo, o advogado, né? Antônio Carlos de Almeida Castro, né? Cacai. Chamo tanto ele de Cacai que toda hora eu esqueço o nome dele. Fala, Cacai, tudo bem? Eu também esqueço, viu, Miguel? Se alguém me chamar de Antônio Carlos na rua, acho que eu nem olho. Tudo bem, Ana? Eu estou aqui com vocês. Oi, Cacai, bem-vindo, boa tarde. Só me chamavam de Antônio Carlos quando minha mãe ia brigar comigo, quando era menina, falava Antônio Carlos e tal, porque senão ninguém me chama de Antônio Carlos, não. É isso aí. Cacai, então, muito bem-vindo, muito bom receber você. E há um tempo que a gente não se vê, estava com saudades. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, trabalhando muito, um pouco preocupado com algumas questões do país, mas resistindo enquanto é possível, né? Acho que algumas coisas positivas estão andando. Acho que nós vamos fechar esse périplo aí do 8 de janeiro. Acho que tem uma boa possibilidade de fechar agora. Mas é claro que com toda uma preocupação ainda forte desse recrudescimento aí da direita no país, com vitórias fortes, aí me impressionou muito aquela discussão lá em Fortaleza, onde um candidato do PL, um menino muito novo, fez um ataque violento às mulheres, falando do feminicídio, que foi uma coisa que me impressionou. Até escrevi um artigo hoje sobre isso. O momento do país ainda não é bom, não, mas pelo menos estão resistindo, e acho que é muito importante que a gente tenha um fecho nessa investigação de 8 de janeiro, porque isso pode dar alguma possibilidade da gente avançar. Muito bem. Cacá, deixa eu fazer uma pergunta, depois a Aninha faz. Tem dois assuntos que eu queria conversar contigo. Um é sobre o 8 de janeiro. Você já mencionou aqui, mas já vamos desenvolver isso com um pouco mais de profundidade, que a gente tem essa notícia que saiu em toda a imprensa. Miguel, tá me ouvindo? Eu não ouvi, parou por um momento, não sei se foi eu ou se foi você. Você falou, vou fazer uma pergunta, e aí saiu. Tá melhor agora? Tá me ouvindo? Bem, estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo, Ana? Tô, pode ir, tô te ouvindo. Mas caiu para você também, quando interrompeu para o Cacai? Deu uma travada? Para mim, não. Não sei por quê. Esse StreamYard está traiçoeiro hoje. Cai para um, cai para Cacai, não, sobre o 8 de janeiro, tem essa notícia que a Polícia Federal vai publicar o indiciamento contra o Bolsonaro no início de novembro, né? Saiu no Globo, saiu em toda a imprensa, né? O indiciamento contra o Bolsonaro, e tem a notícia também que o Procurador-Geral da República, né, ele associou, né, numa nova peça, o 8 de janeiro ao processo de tentativa de golpe contra o Bolsonaro e Braga Neto, né? São dois processos distintos. Tem o quebra-quebra do 8 de janeiro, tem um processo contra o Valdemar Costa Neto, o Braga Neto, o Bolsonaro, contra a tentativa de golpe. E o novo procurador da República, ele associou, né, os processos. Eu queria saber o que você sabe sobre isso, esses processos do 8 de janeiro, contra o golpe, o que você está vendo aí que pode sair esse ano? Miguel, é um pouco mais do que notícia, né? Na verdade, são duas coisas extremamente importantes. Quer dizer, eu tenho escrito, tenho debatido da necessidade de ter uma providência em relação ao 8 de janeiro, porque enquanto nós ficarmos sem ter essa definição, eu acho que o país fica sangrando, né? Você tem... tudo isso podia ter se dado já há mais tempo, mas eu entendo, eu vi uma entrevista muito lúcida do diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, onde ele fala que o tempo da investigação, o tempo da Polícia Federal não é o tempo da imprensa, não é o tempo daqueles que estão acompanhando. Isso é uma verdade absoluta. A prova tem que ser feita de uma forma técnica, com um absoluto preciosismo, para manter a integridade de tudo que vai ser levado depois ao Ministério Público. Mas aí nós temos dois pontos importantes. Fora esse fato de que nós estamos debatendo a extrema necessidade de que isso tenha um fim, quer dizer, até mesmo para o investigado. Eu escrevi um artigo dizendo que o Bolsonaro tinha o direito de ser processado, e muita gente considerou que era, de certa forma, uma gozação, mas não é não.
o investigado tem o direito de ter, num curto espaço de tempo, a definição do Estado. O Estado, com todo o seu poder de investigação, o seu poder persecutório, ele não pode, de maneira alguma, levar indefinidamente uma investigação. É uma angústia muito grande, é um pré-julgamento, é um julgamento que eu diria, sempre digo isso, que a investigação já é uma espécie de condenação. Aqui agora nós tivemos 2 fatos importantes. Um deles, ao que você aludiu, que é uma manifestação do Dr. Paulo Gonet, onde ele faz uma ilação por escrito de que entende haver um comprometimento daquelas investigações, o que é uma coisa, para quem espera uma definição criminal, é uma coisa extremamente importante. O segundo ponto é que agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes deu 60 dias para a Polícia Federal terminar essa investigação. É claro, eu sou advogado criminal, estou acostumado a viver com isso. Muitas vezes, depois de um certo tempo, que é exatamente esse tempo que eu estou dizendo aqui, quer dizer, o Supremo Tribunal, de uma forma muito correta, entendeu, em vários processos em que a gente atua, é o dia a dia da advocacia criminal, que existe um prazo, que o prazo tem que ser um prazo razoável para poder fazer a investigação. Se num dado momento o Estado não consegue terminar a investigação, tem que terminar, tem que arquivar. Aqui o ministro dá um tempo de 60 dias, já se passaram alguns dias, então há uma expectativa real que nós possamos ter um relatório. Como é que funciona isso? Só para explicar de uma forma bem didática, quer dizer, tem uma investigação da Polícia Federal, terminada essa investigação, há um relatório, o relatório é a impressão, as provas, tudo aquilo que a Polícia Federal levantou. Tanto é que existe um indiciamento, nesse caso, o Bolsonaro já foi indiciado no caso das joias, já foi indiciado no caso das vacinas e tal. O indiciamento nada mais é do que a opinião do delegado que presidiu a investigação. Ele não tem, assim, uma conotação jurídica muito forte. É claro que quando você faz um trabalho extremamente bem feito, como a Polícia Federal, em regra, faz, porque a Polícia Federal é realmente muito competente, isso é um bom indício do que vai acontecer. Posteriormente, esse relatório vai até ao Procurador-Geral da República. Aí é aquele grande momento, eu até escrevi um artigo hoje sobre isso, que é um momento importante, porque você volta todo o poder nas mãos do Procurador-Geral da República. Aquilo que eu chamo de os poderes quase imperiais que tem o Procurador-Geral da República, porque só ele é o que a gente chama de dominus litis, ele é o dono da ação penal. Só ele pode apresentar uma denúncia. A denúncia, que muitas vezes vulgarmente a gente fala, denunciou. A denúncia a que eu me refiro é uma peça formal do Ministério Público, onde se propõe uma hipótese criminosa e o recebimento dessa denúncia pelo Judiciário é que determina que o cidadão vire réu e que o processo penal seja instaurado. Então, é um momento crucial. Nós estamos num momento em que, quase certamente, deve haver um relatório com indiciamento de Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, outros políticos, espero que financiadores, porque, veja bem, nós tivemos, no 8 de janeiro, um momento em que o Poder Judiciário teve um papel fundamental na manutenção das instituições democráticas e da democracia no Brasil. No outro dia foram presas mais de 1.000 pessoas, hoje já tem mais de 300 que estão condenados, julgados e condenados a penas altíssimas, penas de 12 anos, 17 anos. E não é possível que apenas estes que estavam ali como bucha de canhão, claro, eles têm que ser responsabilizados, mas não é possível que apenas estes sejam, ao final e ao cabo, responsabilizados. Quer dizer, o que a gente espera agora, dentro do que você perguntou, é que tenha um inquérito onde se responsabilize os financiadores que ainda não estão postos, os militares de alto coturno, generais que estavam lá dentro dessa organização criminosa. Evidentemente, é muito importante que a gente pense isso, os políticos que estavam se beneficiando e, claro, o principal beneficiário, que era o Bolsonaro, que era certamente aquele que coordenou essa estratégia golpista. Então, é isso que deve acontecer, ainda com alguma rapidez, né? Fazendo o relatório, a Polícia Federal manda para o Ministério Público, aí é um outro capítulo. Aí é um capítulo que nós vamos ter que cobrar
uma ação efetiva do Ministério Público. Vocês se lembram que durante a pandemia, com todo o sofrimento que passou o Brasil, com mais de 700 mil mortos, responsabilização direta do presidente da República pelas ações que tomou, de pelo menos 1/3 desses mortos. Nós fizemos representação, nós fizemos um movimento enorme, escrevemos artigos, livros, e nada funcionou. Infelizmente, houve, naquele momento, uma frustração geral do país. Eu até escrevo um artigo hoje, que deve sair quinta-feira, que eu falo que é hora de ter o relatório do caso do 8 de janeiro, é hora de ter a denúncia de 8 de janeiro, denúncia criminal, feita pelo doutor Procurador da República, e, por que não, voltarmos a discutir os relatórios feitos na pandemia, que foram simplesmente deixados numa gaveta, que não estão... Quer dizer, aqueles que foram pedidos, tecnicamente falando, que foram pedidos arquivamento e que foram arquivados, estes, só fato novo pode reabrir essa jurisprudência do Supremo. Porém, eu vi e li que o próprio ministro Alexandre determinou que a continuação de investigação de alguns fatos relativos à pandemia. Então, o momento é muito rico. O momento é um momento de acerto de conta com o Brasil. Um Brasil que quer dar certo, um Brasil que quer deixar de lado essa questão policial, mas, evidentemente, colocando responsabilidade naqueles que foram os principais mentores da possibilidade de um golpe de Estado. Muito bom. Eu queria trazer um outro tema também, Cacai, por falar em responsabilidades, de algo que começou lá em Londres ontem. Vou colocar aqui para a gente até um vídeo. Parece que é a maior ação coletiva em tema ambiental do mundo, né? Sem água, sem vida, a nossa vida. São 600 mil vítimas ou firmantes dessa ação. Preciso verificar aqui, contra a BHP, com relação ao crime em Mariana, né? Da Samarco, da BHP. Eu li um artigo seu recente sobre isso, se eu não me engano, de setembro. Queria que você comentasse para a gente o que você acha. E agora a BHP ela é ré, né? Desde ontem, desse julgamento. Ô, Ana, eu sou advogado dos quilombolas nesse julgamento em Londres. Eu sou advogado deles lá. Então é isso. E sou advogado aqui no Supremo Tribunal da ação que corre no Supremo. Na realidade, era para eu estar hoje em Londres, inclusive. Mas Cacai, desculpe interromper, mas o que está acontecendo em Londres? Que julgamento é esse? É o seguinte, quando houve o caso de Marianas, que completa 9 anos, agora dia 5 de novembro, foram algumas dezenas de mortes e mais de 600 mil quilombolas, pessoas ribeirinhos, os povos originários, pessoas que moravam na região, que foram diretamente prejudicados. Esse escritório de londrino fez um trabalho muito interessante, um trabalho criterioso para poder identificar 630 mil pessoas que foram prejudicadas pelo crime de Mariana. É crime, não é um desastre, é muito mais do que um desastre. Bem, durante anos se tentou fazer alguma coisa no Brasil para tentar fazer o recebimento aqui, a indenização devida a essas pessoas. Aí tem uma coisa extremamente delicada, né? Como no Brasil, em 9 anos, nada foi feito, agora estão dizendo que sexta-feira vão assinar um acordo. Olha só, Miguel, a Ana deve ter lido um artigo que eu escrevi, naquela mesa estão faltando eles. Por quê? Porque o governo, de forma, infelizmente, autoritária, é um governo que eu apoio, mas é um governo de forma autoritária, sentou à mesa com as mineradoras, é algo inacreditável para o governo popular. Sentou à mesa com as mineradoras, que são aquelas que estão acostumadas a mandar no mundo inteiro, não é só no Brasil. Aqui no Brasil, eles tiram o dinheiro todo que pode julgar e depois não querem que os municípios possam pleitear contra elas. É algo teratológico. Então, aqui, sentaram à mesa as mineradoras, 2 estados que foram prejudicados, claramente prejudicados, Espírito Santo e Minas Gerais. Por incrível que pareça, a Bahia não sentou.
A Bahia nós temos 5 municípios que nós somos advogados do processo. 5 municípios baianos. Eu até conversei com o ministro Jacques Wagner, que eu respeito profundamente, indagando por que a Bahia não estava recebendo os seus direitos desse processo. Ele, com toda honestidade, ele é uma pessoa muito cristalina, eu respeito profundamente, ele disse, olha, eu não sabia que a Bahia tinha sido afetada. Foi. A Broros foi afetado profundamente. No entanto, esse caso virou um certo saco de segredo no Brasil. Quer dizer, fizeram um acordo sem chamar, é algo inacreditável num governo popular. Eu disse isso aqui e disse isso ao ministro Messias, por quem eu tenho respeito e admiração. Como é que um governo do presidente Lula faz um acordo com as mineradoras e os estados sem que sente à mesa aqueles que são os prejudicados? Os quilombolas, as mães que perderam filho, os pais que perderam filho, aqueles que perderam casa. Eu vi um depoimento muito interessante lá em Londres agora, de um indígena, que a gente chama de povo originário, eu às vezes sou atrasado e falo indígena, dizendo, olha, o meu rio acabou, o meu rio era sagrado para mim, tudo que eu fazia era em função do rio. Quer dizer, eles não dão nenhum valor nisso. As mineradoras não dão absolutamente nenhum valor, não tiveram cuidado de sentar para conversar com esses grupos. Então, o que está acontecendo hoje lá em Londres? Esse grupo de advogados fez um trabalho belíssimo para recuperar e para ter legitimidade para representar 630 mil pessoas, que lá na Inglaterra é possível representar a todas individualmente numa só ação. Entraram com a ação, houve uma discussão muito longa sobre se poderia ser na Inglaterra, se aceitava ou não o processo. Por que é na Inglaterra? Porque a BHP é uma empresa inglesa, também de outro país, mas basicamente inglesa. Está na bolsa. Então, o que acontece? Esse processo, a primeira fase dele, que demorou muitos anos, foi da aceitação do processo, que já está definido que aceitou, e ontem começou o julgamento. Esse julgamento é provavelmente o maior julgamento que está no Poder Judiciário inglês e seguramente o maior processo que envolve indenização por um dano causado, obviamente, de forma criminosa por parte das mineradoras. Então, lá está ocorrendo o julgamento, começou ontem, a previsão. Por que eu não fui? Até eu ia ontem no início do julgamento. Porque esse julgamento só termina em 5 de março, a previsão de terminar. Então, daqui para aproximadamente um mês, vão estar sendo ouvidos quilombolas e tal, e nesse momento nós achamos que seria mais importante eu estar lá nesse momento do processo. Mas é um processo importante porque, eu não sei se foi coincidência ou se os brasileiros correram atrás, no momento em que você inicia o processo em Londres, que foi ontem, anuncia-se no Brasil a hipótese de ter um acordo. Acordo, reconheço, um acordo de bastante dinheiro, 100 e tantos bilhões. Só que é um acordo que não foi programado, não foi conversado, não foi avançado com as partes que são os interessados maiores, que são os que foram prejudicados. É algo incrível. Nós fizemos um seminário recentemente aqui em Brasília, a mãe de uma das crianças que morreu, dizendo, olha, ninguém nunca me chamou para conversar. Você pega os quilombolas, não são chamados para a mesa. É algo incrível no governo popular. Algo inadmissível. E mais, agora é muito estranho, eu repito, é muito estranho que esse acordo se dê no momento em que começa a correr o julgamento lá em Londres. Por quê? Porque estes que aderirem ao acordo aqui vão ter que abrir mão, pelo menos essa é a exigência que a gente vê, eu não conheço o acordo, nós não fomos chamados para a mesa para discutir, mas vão ter que abrir mão de uma possível indenização na Inglaterra. E aí você tem um apelo meio vulgar que diz, mas é um desrespeito à justiça brasileira. Como desrespeito à justiça brasileira? Não. Durante 9 anos, a justiça não deu o resultado que deveria ter dado aqui. Então, é normal que essas pessoas, já que existe a hipótese de processar as mineradoras na Inglaterra, isso a corte inglesa já sedimentou. Vai ser julgado lá. Começou o julgamento ontem. Então, é normal que as pessoas busquem os seus direitos. Essa ação é uma ação que é um exemplo para demonstrar a força inacreditável das mineradoras. Para vocês terem um exemplo,
eles pagaram, que é algo, no meu ponto de vista, até com viés criminoso, eles pagaram o Instituto, o IBRAM, para entrar com uma DPF aqui, para dizer que os municípios não tinham, vejam que absurdo, que os municípios brasileiros, são 46 que foram prejudicados, não teriam direito de estar pleiteando em juízo na Inglaterra. Ou seja, no momento em que a mineradora vem ao Brasil, pega tudo, suga tudo que pode sugar e manda o dinheiro lá para fora, aí, evidentemente, não está ofendendo a soberania. Aí, sob uma falsa acusação de que só a União poderia estar nos autos, poderia pleitear alguma coisa e não os municípios. A União não quer. A União está fazendo um acordo estranhíssimo aqui. Querem tirar o direito dos municípios através de uma DPF que está no Supremo Tribunal Federal. Então, é briga de gente grande, sabe, Ana? É uma briga sobre todos os aspectos de gente grande. É triste ver o governo brasileiro, um governo popular, sentar para fazer um acordo desse sem ouvir as partes interessadas. Quem é a parte mais interessada? Claro, as mineradoras são interessadas, querem pagar menos. De preferência, não pagar nada. Tem 9 anos sem pagar absolutamente nada no Brasil. As mineradoras são interessadas porque querem lá fora fazer um acordo e pagar o mínimo possível. Porque, obviamente, eles sabem, as mineradoras sabem, que lá na Inglaterra eles vão pagar. A possibilidade da condenação é muito grande, porque, assim, não há o que discutir. É óbvia a responsabilidade deles. É óbvia a responsabilidade. São 46 municípios, né, professor? 46 municípios e mais ou menos 630 mil pessoas interessadas, estão legitimamente representadas num trabalho muito interessante, de muito fôlego, feito por esse escritório, junto com os escritórios brasileiros. Então, a expectativa é que, mesmo se houver esse acordo aqui, que estão anunciando o acordo para sexta-feira, e, é claro, o Lula vai fazer o anúncio como sendo um grande negócio, o maior acordo do mundo. Olha, com todas as vênias, e é triste dizer isso, esse acordo, sem ouvir as partes interessadas, é um acordo manco. É um acordo que não faz jus a um governo popular. Essa é a realidade. É claro, nós não podemos nunca impedir que quem tem interesse em receber, vai receber. A pessoa está 9 anos sem receber, perdeu a casa, perdeu familiares, perdeu plantação, perdeu o meio de sustentação do Rio de Janeiro, no Rio Doce. É óbvio que não seremos nós que vamos colocar qualquer empecilho para que eles possam receber. Mas nos cabe alertar. Por que não foram chamados para discussão? Por que não houve um acordo onde a outra parte estava sentada? Por isso eu escrevi esse artigo. Naquela mesa estão faltando eles. É inexplicável você sentar para conversar um acordo com 2 estados, primeiro tinham que ser 3, a Bahia não estar nesse acordo é injustificável, o povo baiano pode cobrar isso dos seus governantes, por que não estão, já que houve um prejuízo? Por que só São Paulo, por que só Minas Gerais e o Espírito Santo? E depois, essa monstruosidade de você fazer um acordo por uma quantia que pode parecer muito, e é significativa. Por isso é que eu digo, sempre eu falo para as pessoas que estão trabalhando comigo nesse caso, nós não podemos criticar quem vai receber. A pessoa ficou 9 anos sem receber um tostão, se aparece lá com 30 mil reais, 30 mil reais pode fazer a diferença, mas não faz justiça, mas não faz aquilo que nós esperávamos que o governo brasileiro fizesse, que a justiça brasileira fizesse, e que nós vamos conseguir fazer lá na justiça da Inglaterra. Só acrescentando, Cacai, que as exportações brasileiras de minérios de ferro estão batendo recordes históricos, né? As mineradoras estão ganhando dezenas e dezenas de bilhões de dólares com a exportação de minério. Então, não é falta, elas não estão vivendo nenhuma crise financeira, né? Não que isso tenha alguma importância, né? Mas só para pontuar isso. Sem dúvida nenhuma. Não, na verdade, eu acho que existe uma questão pesada quando você contrata um escritório de advocacia, que estão fazendo o papel deles, é claro, o cidadão está advogando, está trabalhando, para dizer que os municípios não poderiam estar litigando na Inglaterra. Ora, quer dizer, no momento em que uma empresa inglesa vem aqui, suga todo o potencial que podia sugar de uma determinada região, leva para fora bilhões e distribui entre os acionistas lá. Aí, nesse momento, você não pensa em soberania nacional.
Aí depois, os municípios que foram diretamente atingidos resolvem fazer aquilo que é o mínimo que eles tinham obrigação de fazer, que é estar na justiça pleiteando a indenização. Depois de 9 anos, gente. São 9 anos. Eu imagino, eu não posso afirmar isso, que eu não quero ser leviano, mas se não tivesse essa ação na Inglaterra, não teria acordo no Brasil. Na realidade, esse acordo no Brasil se dá. Será que é uma coincidência? No momento em que a ação lá é aceita, no momento em que a ação lá começa a ser julgada. Ontem, eu fiquei muito bem impressionado com a repercussão, não é só no Brasil, não, a repercussão no Brasil foi razoavelmente grande. Mesmo Mas lá fora foi muita repercussão. Muita. Lá no exterior foi muita repercussão. É claro que aqui você tem 1 ou 2 jornais que a gente sabe que estão a serviço, faz parte do jogo, estão a serviço das mineradoras e tal. Mas, no geral, mesmo dentro do Brasil, foi dado espaço a essa indignação natural daqueles que não foram contemplados. E mais do que isso, foi dado espaço a essa coincidência, entre aspas, de ter começado o julgamento lá no momento que se faz o acordo aqui. Quer dizer, a ideia é que a condenação lá pode chegar a 36 bilhões de pounds. É talvez a maior ação em andamento no judiciário, se não inglês, certamente, mas talvez no judiciário como um todo, né? Porque hoje a Inglaterra não é mais a Europa. Então, é uma ação importantíssima e também tem uma questão toda da dignidade. Eu, com muita honra, defendo os quilombolas nessa ação e posso afirmar que eles não foram ouvidos aqui no Brasil nesse acordo que estão fazendo. Claro, repito, não serei eu a tentar impedir o acordo, porque a pessoa que julgar, estou cansado, eu tenho 9 anos, eu quero receber o tanto que eu vou pagar, porque senão eu acabo, vou demorar mais tempo ainda. Isso é um direito da pessoa. Agora, exigir que se abra mão do direito de receber lá fora, para que receba aqui aquilo que é muito aquém do que deveria receber, eu acho que não condiz com um governo democrático. Muito bem. Aninha, só queria ter que liberar o Cacai daqui a pouquinho. Só a última pergunta, Cacai. Eu queria uma opinião sua, o balanço que você faz da eleição municipal. Sei que você é uma pessoa que se preocupa muito com o país, e a gente viveu essa eleição municipal, que a gente tem a oportunidade de ouvir a voz do povo, né? Qual o balanço que você faz? Claro que ainda falta o segundo turno, né? Só vai poder fazer um balanço mesmo depois que fechar o segundo turno, mas dá para fazer já um primeiro balanço, né? Um meio balanço. Como é que você viu esse primeiro turno aí? Eu tenho algumas preocupações, Miguel. Primeiro, eu acho que a eleição do Lula, das últimas eleições contra Bolsonaro, foi um marco da democracia brasileira. Se o Lula disse isso aqui em casa no dia que ele foi diplomado, nós fizemos uma recepção para ele aqui, ele disse que só foi candidato porque ele sabia que era o único que poderia vencer o fascismo, que venceu o grupo do Bolsonaro. E é verdade. Claro, teve que fazer um leque grande demais e tal, mas conseguiu vencer. Eu me impressiono porque, na minha análise, eu não sou analista político, mas sou um homem muito ligado ao que está acontecendo no país, o Nordeste, que é quem sustentou o Brasil, de certa forma, a democracia brasileira, dando uma vitória para o Lula, o Nordeste é muito mais lulista, eu diria assim, do que propriamente uma região de esquerda, uma região, diria até de centro-esquerda. A composição que está se formando é uma composição que vai fazer com que os políticos, especialmente os políticos que vão às urnas, que são partidários, façam uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque são 2 momentos distintos. Primeiro, onde o Lula teve mais voto e que fez com que o Brasil salvasse a democracia no Nordeste, não é propriamente um agrupamento de esquerda. É um pessoal muito mais lulista, por causa da história toda que o Lula fez e, felizmente, fez como presidente da República. Esse é um ponto de reflexão. O que vai acontecer, o Lula, espero que esteja bem, certamente estará, ele é muito forte, em 2026, para ser candidato à reeleição, e eu acho que será imbatível, com todas as dificuldades. Mas depois vai haver uma necessidade de reciclar e de fazer uma discussão grande nacional sobre nós que somos democratas. Eu nem digo esquerda não, viu, Miguel e Ana? Eu digo sobre democracia.
Porque o que nós estamos vendo, por outro lado, é um tiro na democracia. Eu ontem vi um rapaz novo, candidato a prefeito de Fortaleza, fazer loas ao feminicídio. Vocês devem ter visto. Uma coisa completamente deprimente. Ele dizendo, feminicídio, morre muitas mulheres, dane-se. Candidato a prefeito de Fortaleza. É algo completamente inadmissível. Depois, o Brasil passa por uma necessidade de reflexão, Miguel, que eu tenho escrito sobre isso e tenho tentado debater sobre isso, sobre a responsabilização daqueles que deliberadamente cometem crimes eleitorais e crimes que vão além do eleitoral. Por exemplo, Pablo Marçal, em São Paulo. Depois de todos os absurdos que fez, das mentiras deslavadas, ele usou um laudo falso no último dia de forma covarde contra o Boulos, porque sabia que não daria tempo de ser desmentido. Felizmente, ele perdeu. Se tivesse ganhado, se tivesse ido para o segundo turno. Ou seja, o fato de ter acabado a eleição de São Paulo não vai fazer com que se apure a responsabilidade eleitoral e criminal. Esse cidadão poderá continuar sendo candidato usando a mentira, o engodo, de forma deliberada na questão eleitoral? Isso é uma coisa que me preocupa muito. São questões como essa que me fazem crer que nós precisamos ter realmente um momento de reflexão no Brasil, e para isso, dando um passo atrás no que estávamos falando, é extremamente importante que sejam responsabilizados o 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe, então que influenciava diretamente na questão eleitoral, porque se tivesse tido aquele golpe, acabariam as eleições, não teria mais eleição. Então, o momento é muito delicado. Eu acho que nós estamos passando por um momento em que, esse momento é mundial, né? Que a extrema-direita se fortaleceu muito. A extrema-direita tem como estratégia a mentira e o engodo. Isso é um fato. Eles não têm nenhuma preocupação com a mentira, não têm nenhuma preocupação com as fake news, não têm nenhuma preocupação com uma estratégia de desestruturar aquilo que foi de conquista humanista. Não é do PT, não. É de séculos, inclusive, de outros países. Então, eu me preocupo muito. Essa eleição é uma eleição que me deixou mais preocupado, eu diria, no todo, do que feliz, porque acho que demonstrou que o país é um país onde a direita cresceu muito, a extrema-direita cresceu muito, de forma... A gente acha que é desordenada, mas, na minha visão, não é desordenada, não. Existe uma concatenação no caos. O caos é a estratégia deles. A estratégia é a mentira, a estratégia é o caos, é dizer da não política. Então, acho que está na hora de nós pensarmos um pouco. Claro, tem que esperar terminar, porque se você tem uma vitória significativa da democracia em Fortaleza, em Cuiabá, hoje eu vi uma cena impressionante, quer dizer, o Bolsonaro foi fazer campanha em Cuiabá e foi um desastre absoluto. A gente comentou mais cedo. Foi um desastre. É uma cena engraçada, assim, né? Porque ele é um homem desconectado, ele não sabe nem direito onde está, ele não fez nada. Então... E aí depois eu conversei com algumas pessoas de lá, eu já advoguei para governadores do estado, conheço muita gente lá, disse que foi um desastre, assim, que provavelmente ele vai fazer com que um cara do PL lá perca as eleições, ou vai ajudar a perder. Muito possível, muito provável. Exatamente. Então, assim, ainda há muito o que fazer até terminar as eleições, mas o momento é de apreensão. O Trump com chance de ganhar nos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que é um momento de reflexão. A esquerda, os democratas, vamos chamar assim, têm que saber que precisam conversar, precisam renovar, precisam ser mais humildes, precisam fazer uma política que chegue mais às pessoas. É óbvio que nós não podemos adotar, Miguel, os métodos da barbárie. Eu sempre digo isso. O Lula, quando ganhou a eleição do Bolsonaro, ali era a democracia contra a barbárie. A democracia ganhou com a eleição. No entanto, nós não podemos usar os métodos da barbárie, senão nós estaremos perdidos naquilo que é essencial, que é continuarmos sendo os democratas para fazer um Brasil melhor, um Brasil mais justo e mais igual. Muito bem, Cacá. Cacá, muito obrigado, então, pela entrevista. Boa semana para você. Forte abraço. Obrigado a você. Tchau, Ana. Tchau. Obrigada, Cacá. Força, tchau.